Esse é um vídeo com a solução para o seguinte exercício. Bom, vamos considerar o conjunto Z cartesiano Z com as seguintes operações. Eu vou somar dois pares ordenados AB e CD como? Eu somo a primeira coordenada com a primeira e a segunda coordenada com a segunda. Agora, a multiplicação vai funcionar como? Na primeira coordenada eu multiplico a primeira com a primeira, então AB multiplicado por CD na primeira entrada é só o AC. Na segunda coordenada eu vou multiplicar cruzado, né? AD somar com o resultado de B mais C. Isso para qualquer par ordenado AB e CD que eu pego no conjunto Z cartesiano Z. Então eu quero verificar se esse conjunto com essa soma e esse produto nessa ordem que estão escritos, se ele é ou não um anel. Caso seja um anel, eu quero saber se esse anel é comutativo e se possui unidade. Bom, primeiro, o que é um anel? Só voltando da definição, um conjunto não vazio, no qual eu tenho duas operações binárias chamadas de soma e produto. Eu vou dizer que esse conjunto com essas operações, ele é um anel quando essa primeira operação for associativa, então se eu somo x mais y, depois somo com z, isso dá x somado com o resultado de y mais z. Se ela for comutativa, x somado com y é a mesma coisa que y somado com x. Se existe um elemento neutro, que é o quê? Que é um elemento que não altera a soma, fazer x somado com esse zero de a é a mesma coisa que zero de a somado com x, e dá sempre x, isso independente de que seja o meu x. Além disso, para cada elemento que eu pego no conjunto A, eu consigo encontrar alguém também em A que, ao somar x com y, isso dá o elemento neutro da soma. Por ser comutativo, isso vai ter que dar a mesma coisa que y somado com x. Esse elemento é chamado de oposto aditivo. Além disso, a operação de multiplicação, que é a segunda operação, tem que ser associativa também. X multiplicado com y, depois multiplicado com z, tem que ser a mesma coisa que x multiplicado pelo produto de y com z. Ela tem que distribuir x mais y multiplicado por z, tem que ser a mesma coisa que x multiplicado por z somado com y multiplicado por z, e também no outro sentido, x multiplicado pela soma de y mais z tem que ser a mesma coisa que x multiplicado por y somado com x multiplicado por z. Então, se um conjunto satisfizer essas 7 propriedades, a gente vai dizer que ele é um anel. Essa característica de ser comutativo ou ter unidade, ela diz respeito à segunda operação do anel. Então, para eu olhar se o anel é comutativo, o que eu vou ter que olhar? Eu tenho que olhar se na segunda operação o produto é comutativo. Eu vou olhar se o anel é unitário quando? Olhando se para a segunda operação existe um elemento que fazer x multiplicado por 1 dá x, que é a mesma coisa que 1 multiplicado por x. Um anel ele não precisa ser obrigatoriamente comutativo e nem obrigatoriamente possuir unidade. Eu posso ter um anel que é comutativo, mas não tem unidade. Eu posso ter um anel que tem unidade e não é comutativo. E eu posso ter anéis que não satisfazem nenhuma dessas duas propriedades. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou verificar se essa operação de soma que está definida aqui por essa condição satisfaz as 4 propriedades da soma. Uma vez que satisfizer, eu vou verificar se essa operação de multiplicação definida dessa forma satisfaz as 3 propriedades finais da definição de anel. Uma vez que ele satisfizer todas as 7 operações, esse conjunto então vai ser um anel, e aí eu vou verificar se essa segunda operação aqui é uma operação comutativa e também se ela possui um elemento neutro. Bom, então vamos começar verificando se ele é um anel ou não. Solução, o que a gente tem? Então, voltando à definição, para testar a associatividade, o que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar 3 elementos quaisquer nesse conjunto e verificar se vale essa ordem de soma. Para verificar isso aqui, eu posso primeiro calcular esse lado da esquerda, depois calcular o do lado da direita e comparar os resultados. Então, eu vou pegar 3 elementos no meu conjunto A. Quem que é o meu conjunto A? É Z cartesiano Z. Então, sejam 3 elementos nesse conjunto. Um par XY, um par ZT e um par AB no conjunto Z cartesiano Z. O que a gente tem? Vamos olhar para a associatividade. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar par XY, quero somar isso com ZT e o resultado disso eu vou somar com o par AB. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro aplicar a definição de soma aqui dentro para reduzir esses 2 elementos para um único elemento e depois eu vou somar com esse terceiro elemento. A soma funciona como? Eu somo cada elemento na sua respectiva coordenada. Então, o primeiro par resultante da soma é a primeira coordenada do primeiro somado à primeira coordenada do segundo par. O segundo elemento é só somar as posições da segunda coordenada. Então, somar xy mais zt, isso vai dar o quê? X somado com z, y somado com t. Isso daqui eu vou somar com o par AB. Agora eu aplico novamente a definição. Como é que eu somo 2 pares ordenados? Soma os elementos que estão na primeira componente de cada par, depois soma os elementos que estão na segunda componente de cada par. Agora, dentro dessa soma aqui, o que eu tenho é uma soma de elementos que estão no conjunto dos inteiros. E
a soma nos inteiros a gente sabe que é associativa. Então, posso escrever isso aqui como simplesmente o quê? X mais Z mais A, Y mais T mais B. Isso é o resultado dessa primeira soma que eu estou fazendo aqui. Agora, eu vou pegar a outra soma que seria o quê? Somar X com o resultado de Y mais Z. Então, se eu faço o primeiro par somado com o resultado do segundo, somado com o terceiro, isso vai ser o quê? Novamente, eu vou começar resolvendo o que está aqui dentro. Então, isso é x, y, somado com o resultado de quê? Z mais A, T mais B. Agora, eu somo esses dois pares, que vai produzir como resultado o quê? X somado com o resultado de Z mais A e y somado com o resultado de T mais B. Novamente, aqui o que eu tenho? Isso daqui é um elemento que está no conjunto dos inteiros, isso daqui também é um elemento no conjunto dos inteiros, ou seja, nesse conjunto, como a soma é associativa, eu posso escrever isso simplesmente como x mais z mais a, y mais t mais b. Aonde que a gente está chegando aqui? Essa soma final aqui deu o mesmo resultado que a gente havia feito para outra soma, ou seja, essa soma é igual a essa de cá. Assim, o par xy somado com o par zt, depois somar isso com o par ab, é a mesma coisa que somar o par xy com o resultado do par zt somado com o par ab. Então vale a associatividade para soma. Agora eu tenho que olhar a segunda propriedade, que é o quê? Comutatividade. Eu vou pegar dois elementos quaisquer do meu conjunto e vou somar x mais y e y mais x e comparo o resultado e eu quero ver se isso dá o mesmo resultado. Agora, usando esses mesmos elementos aqui, o que eu tenho? Se eu somo xy somado com zt, isso é o quê? Por definição da soma, isso é x mais z, y mais t. Só que essa soma aqui é uma soma no conjunto dos inteiros, assim como aqui eu estou somando no conjunto dos inteiros. E a soma nos inteiros a gente sabe que ela é comutativa, então x mais z é a mesma coisa que z mais x, y mais t é a mesma coisa que t mais y. E isso daqui é o resultado do par zt somado com o par xy, ou seja, somar xy mais zt é a mesma coisa que somar zt mais xy. Logo, vale essa igualdade, ou seja, a soma é comutativa. Então, a segunda propriedade é verificada nesse caso também. A terceira agora é o quê? Eu preciso encontrar um elemento dentro desse conjunto A, que a gente denota ele normalmente por 0 ou 0 de índice A, de modo que o quê? De modo que quando eu somo x mais 0 de A, isso dá x sempre, independente de quem seja o meu x no conjunto A. Aqui, como a soma já é comutativa, eu não preciso verificar que esse outro lado aqui é verdadeiro. Por a soma ser comutativa, não importa a ordem que eu somo, o resultado é sempre o mesmo. Então, o que eu quero agora? Eu quero saber, eu consigo encontrar um elemento que eu vou denotar ele por alfa e beta nesse conjunto Z, cartesiano Z, de modo que quando eu somo xy com esse alfa e beta, isso dá o xy sempre, e isso tem que funcionar independente de quem eu escolho aqui. Esse alfa e beta ele não pode mudar à medida que o x e o y mudam. Para tentar descobrir isso, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a definição da soma no meu conjunto e vou tentar resolver a equação obtida para alfa e beta. A soma aqui é como? É x mais alfa, y mais beta. Eu quero que isso seja igual a xy. Igualdade de pares ordenados. Primeira coordenada tem que ser igual à primeira coordenada. Segunda coordenada igual à segunda coordenada. Então eu preciso ter x mais alfa igual a x e y mais beta igual a y. Que resolvendo isso daqui me dá que beta igual a alfa, que é igual a 0. Então quem que vai ser esse par ordenado? Vai ser o par 0, 0. Isso aqui é o rascunho para justificar a terceira propriedade. Então, agora, tomando o par 0, 0, que pertence a esse conjunto, o que a gente tem? Temos, se eu faço xy somado com o par 0, 0, isso, por definição da soma, é o quê? É a primeira coordenada com a primeira, segunda com a segunda. X mais 0 é o próprio x, y mais 0 é o próprio y. Isso funciona independente de quem eu escolho no conjunto Z, cartesiano Z. Logo, esse par 0, 0 é o elemento neutro da soma
dessa soma no conjunto Z cartesiano Z. Então essa soma realmente possui um elemento neutro. A próxima propriedade é o quê? É o elemento oposto. Para cada x, eu preciso ser capaz de encontrar um y, de modo que ao somar x com y, dá o elemento neutro, esse elemento neutro que a gente encontrou aqui em cima. Aqui, novamente, eu não preciso testar esse outro lado, porque essa soma é comutativa. Então, se x mais y dá o elemento neutro, y mais x também dá o elemento neutro sempre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um elemento qualquer do meu conjunto que eu quero verificar se é ou não anel, vou tentar encontrar um y, um outro elemento, que, ao somar os dois, resulta no elemento neutro. Então, aqui o que a gente tem? Eu quero começar com um elemento xy qualquer aqui, em Z cartesiano Z. A minha pergunta é, existe um outro elemento nesse conjunto, no caso um par ordenado, alfa, beta, também nesse conjunto, tal que, ao somar xy com esse par alfa beta resulta no elemento neutro. E qual o elemento neutro? Esse elemento neutro que a gente encontrou aqui, o elemento neutro par ordenado 0, 0. Eu quero saber se isso resulta no 0, 0. Como que eu vou fazer? Aplica a definição da soma, isso é x mais alfa, y mais beta, isso que eu quero que seja igual a 0, 0. Novamente aplicando definição de igualdade de pares ordenados, primeira coordenada igual a primeira coordenada, segunda coordenada igual a segunda coordenada. Então eu preciso ter x mais alfa igual a 0 e y mais beta igual a 0. Disso daqui eu tenho o quê? Alfa vale menos x e beta vale menos y. E todos esses dois são números inteiros sempre. Então, dado um par ordenado qualquer, como é que eu vou achar esse alfa beta? Eu vou simplesmente pegar a primeira coordenada e multiplicar por menos 1. Vou pegar a segunda coordenada e também multiplicar por menos 1. Novamente, isso aqui é o rascunho da propriedade. Como é que eu vou justificar ela? Vou fazer o quê? Dado um par xy em Z cartesiano Z, tome o elemento menos x menos y também em Z cartesiano Z. Assim que a gente tem, quando eu somo xy com o menos x menos y, isso dá, por definição da operação, primeira coordenada com primeira, segunda com segunda. Mas x somado com o oposto de x somado com menos x é 0, y somado com menos y também dá 0. Então, peguei um elemento qualquer no meu conjunto, apresentei uma regra para encontrar um segundo que, ao somar os dois, dá o elemento neutro que a gente havia encontrado. Logo, o oposto de xy em Z cartesiano Z é o elemento menos x menos y, que também está em Z cartesiano Z. Então, com isso, a gente tem que essa primeira operação aqui satisfaz as 4 propriedades da definição de anel. Agora, eu preciso verificar se a segunda operação satisfaz as 3 propriedades finais, que são o quê? A primeira coisa é associatividade para multiplicação. Agora, dados xy, zt e ab elementos em Z cartesiano Z, o que a gente tem? O que eu preciso fazer? Preciso verificar se x multiplicado por y depois multiplicado por z é a mesma coisa que x multiplicado pelo resultado de y multiplicado por z. Então, eu vou fazer o primeiro elemento multiplicado pelo segundo, e isso eu vou multiplicar pelo terceiro. Da mesma forma como eu fiz na soma, primeiro eu vou resolver aqui dentro. Agora, multiplicar, como é que funciona? A multiplicação funciona aqui. Multiplica diretamente a primeira coordenada do primeiro par pela primeira do segundo, vai me dar o primeiro elemento. Então, isso daqui é x multiplicado por z na primeira coordenada. Na segunda, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar distribuindo a multiplicado por d mais b multiplicado por c. Então, isso daqui é xt mais yz. Isso eu quero multiplicar novamente pelo par AB. Novamente, como é que eu multiplico? Primeira entrada com primeira, xza. Depois eu faço a distribuição. Primeira com segunda, xzb mais segunda com a primeira. Então, distribuindo isso aqui, é xza, xzb mais xta mais yza. Isso é o primeiro lado da minha multiplicação. Eu tenho que fazer o segundo lado, que é o quê? Xy multiplicado pelo resultado de zt multiplicado pelo par AB. Novamente, começa primeiro multiplicando aqui dentro. Então, isso é xy multiplicado por quem? Z com A e zb mais ta. Multiplica novamente, isso é xca, x que multiplica zb
mais TA mais y que multiplica ZA. Aqui dentro, como eu estou fazendo multiplicações e somas no conjunto dos inteiros, eu posso reorganizar isso do jeito que eu quiser. Então isso é xZA, xZB mais xTA mais YZA. Agora eu vou comparar esse último fator aqui que eu obtive com o anterior. O anterior era o quê? XEA, XEA, XEB, XEB, somado com XTA, somado com XTA, somado com YZA, somado com YZA. Então, esse fator é igual a esse daqui. Daí a gente pode concluir que multiplicar XY com ZT e depois multiplicar isso por um par AB é a mesma coisa que multiplicar XY pelo produto de ZT por AB. A propriedade seguinte é o que? A distributividade. Eu vou fazer? Eu vou somar x com y e multiplicar por z. Vou usar esses mesmos pares ordenados aqui, x, y, zt e ab. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou somar o primeiro par com o segundo e o resultado dessa soma eu vou multiplicar pelo terceiro elemento, que é o par ab. Então, primeiro eu vou resolver a soma. Então, somar isso daqui é somar a primeira com primeira, segunda com segunda. Isso agora eu vou multiplicar por um par ab. Multiplicar isso aqui é o quê? É a primeira multiplicada pela primeira, depois a primeira multiplicada pela segunda, mais a segunda multiplicada pelo primeiro elemento. Então, isso aqui, se a gente quiser distribuir a multiplicação, isso fica XA mais ZA na primeira coordenada, XB mais ZB mais YA mais TA. Com quem que eu quero comparar esse resultado? Eu quero comparar isso com o produto de x por z mais o produto de y por z. Então, eu quero comparar isso com quem? Com o produto do primeiro por esse aqui de fora. Quero distribuir essa soma para essa multiplicação. Isso somado com o segundo elemento multiplicado pelo elemento AB. Agora que eu vou resolver essa multiplicação e essa para depois somar. Então, xy multiplicado por AB, isso é igual a xa, xb mais YA. Isso eu vou somar com o produto desses dois. ZT multiplicado por AB é ZA. Na segunda coordenada, ZB mais TA. Somando isso, eu somo coordenada a coordenada. Então, é XA mais ZA, XB mais YA, mais ZB mais TA. Lembrando, né, que aqui dentro isso é um número inteiro. Isso aqui também é nos inteiros. Então, a soma nos inteiros é associativa, é comutativa. Eu posso reorganizar isso daqui do jeito que eu quiser. Então, comparando esses resultados, o que a gente tem? Primeira coordenada, XA mais EA, XA mais EA. Segunda coordenada, XB, XB, somado com ZB, somado com ZB aqui. Está na terceira posição, mas não importa a ordem. Somado com YA, somado com YA e somado com TA, somado com TA. Então, realmente, esse último fator é igual a esse fator que a gente tem aqui. E aí, novamente, com isso, que a gente tem, na verdade, é a igualdade de XY somado com ZT, isso multiplicado por um par AB. Isso é a mesma coisa que multiplicar o XY pelo par AB e somar isso com o par ZT multiplicado pelo AB. Então, também vale a primeira regra da distributividade. Tenho que checar agora a segunda regra de distributividade, que é o quê? Pegar um x e multiplicar pela soma de y mais z. Finalmente, se eu pego um par ordenado xy e multiplico pela soma de zt mais ab, isso aqui é o quê? Vou resolver primeiro o que está aqui dentro, primeiro essa soma. Então, esse é xy multiplicado por z mais a, t mais b. Então, isso aqui agora a multiplicação é o quê? É x que multiplica z mais a na primeira coordenada, agora x que multiplica t mais b, mais y que multiplica z mais a. Então, isso daqui é x, z mais xa na primeira coordenada, xt mais xb mais yz mais ya. Esse é o resultado desse primeiro fator. O segundo fator é fazer o quê? É pegar o x e multiplicar por y e somar com o x multiplicado por z. Então, eu vou pegar o par xy e multiplicar pelo primeiro par zt, e isso eu vou somar com o XY, novamente, só que agora multiplicado pelo par AB. Vou resolver isso primeiro resolvendo esses produtos, para depois somar. Então, esse produto aqui é primeira coordenada XZ, segunda XT mais YZ. Isso eu vou somar com o produto aqui é XA, XB mais YA. Somo agora a coordenada, XZ mais XA, XT mais YZ mais
xb mais ya, e vou agora comparar os resultados. Na primeira coordenada aqui eu tenho xe mais xa, xe mais xa. Na segunda coordenada eu tenho um xt somado com xb, somado com xb, somado com yz, somado com yz e somado com ya, somado com ya. Então, esse último fator aqui, novamente, é igual a esse fator anterior aqui. Portanto, eu tenho igualdade dessas duas coisas. Daí, fazer o par xy multiplicado pela soma do par zt com o par AB, isso é a mesma coisa que multiplicar o par xy pelo par zt e depois somar isso com o resultado do par xy multiplicado pelo par AB. Logo, esse conjunto Z, cartesiano Z, com essas duas operações de soma e multiplicação, satisfazem a definição de anel. Portanto, o conjunto Z, cartesiano Z, com a operação de soma e a operação de multiplicação definidas, realmente é um anel. Sendo um anel, agora eu posso verificar se esse anel é comutativo e se ele também possui unidade. Primeiro, o que é um anel comutativo? Um anel comutativo vai ser sempre com respeito à segunda operação. Eu vou ter que olhar se eu multiplicar x com y dá o mesmo resultado de y com x. Então, dados dois elementos xy e zt no meu conjunto Z cartesiano Z, o que a gente tem? Se eu multiplico xy pelo zt, isso aqui é o quê? Pela definição é xz e xt mais yz. O que é multiplicar o par zt pelo par xy? Isso é pegar a primeira coordenada com primeira, que é zx, e primeira com segunda, mais segunda com primeira. Agora, a gente está falando de operações no conjunto dos inteiros. No conjunto dos inteiros, a multiplicação é comutativa, então esses dois elementos são iguais. A mesma coisa que esse fator é igual a esse e esse é igual a esse. Então, isso aqui no final é o mesmo resultado. Logo, multiplicar um par xy com um par zt é a mesma coisa que multiplicar o par zt com um par xy. Ou seja, esse conjunto Z, cartesiano Z, com a operação de soma e a operação de multiplicação dada, é realmente um anel comutativo. Por último, a outra pergunta é o que? Ele possui unidade? O que é um anel possuir unidade? Um anel, ele possui unidade quando eu consigo encontrar um elemento que a gente denota por 1 ou 1 de A, satisfazendo o quê? X multiplicado por 1 é igual a x, que é a mesma coisa que 1 multiplicado por x. Isso para qualquer x no conjunto A. Essa unidade da multiplicação aqui é o análogo do elemento neutro, só que para a segunda operação, para a operação de soma. Então, esse termo anel unitário, anel com unidade, diz respeito à segunda operação do conjunto. Então, o que eu vou olhar? Eu consigo encontrar algum elemento que fazer x multiplicado por 1 é x, e 1 multiplicado por x também é x, independente do meu x. Se eu conseguir achar, esse elemento vai ser a unidade do anel. Aqui, como não é obrigatório que essa segunda operação seja comutativa, eu preciso checar esses dois lados da igualdade para garantir que um elemento é, de fato, uma unidade, no caso dele existir. Só que nessa situação nossa, a gente já mostrou que o nosso anel é comutativo. Como o nosso anel é comutativo, basta verificar somente um lado dessa igualdade aqui. Mas isso é porque o nosso anel é um anel comutativo. Então, para a unidade, como no caso do elemento neutro, a gente vai começar pelo rascunho. O que eu quero? Eu quero pegar um elemento qualquer, xy, em Z cartesiano Z. Eu quero saber, existe um par alfa beta em Z cartesiano Z, de modo que xy multiplicado por alfa beta resulta sempre no xy. Se isso for verdade, esse elemento xy vai ser a minha unidade do anel. Então, eu vou aplicar aqui a definição do produto e tentar resolver. Então, multiplicando isso daqui é o quê? É x alfa, x beta mais y alfa. Eu quero que isso seja igual a x, y, ou seja, eu quero que x alfa seja igual a x e x beta mais y alfa seja igual a y para qualquer valor de x e de y. Para que isso funcione, independente de quem seja o meu x, a única possibilidade aqui seria o alfa igual a 1. Alfa igual a 1, se eu substituo isso na segunda equação, vai me dar o quê? X beta mais y, eu estou trocando o alfa aqui por 1, igual a y, eu posso cancelar isso, chegaria então que x beta é igual a 0. Como isso tem que ser verdadeiro para qualquer valor de x, a única forma é fazer o quê? É fazer o beta igual a 0. Então, quem que vai ser o meu elemento neutro? O par de coordenadas 1, 0. Então, esse conjunto possui unidade? Possui. Quem que vai ser ela? Vai ser o par
0. Vamos escrever isso então. Tomando o par 1, 0 em z cartesiano z, o que a gente tem? Se eu pego um par xy qualquer e multiplico pelo par 1, 0, isso pela definição de multiplicação é o quê? É primeira coordenada com primeira, x vezes 1 que é x, depois o quê? Multiplica a primeira com a segunda, mais a segunda com a primeira. X multiplicado por 0 é 0, y multiplicado por 1 é o próprio y. E isso funciona para qualquer xy que eu pego em z cartesiano z. Então, portanto, z cartesiano z com a operação de soma e a operação de multiplicação possui unidade e a unidade desse anel é o par ordenado 1, 0. Então, esse anel ele é um anel comutativo e, além disso, também é um anel com unidade. E aí, isso encerra a solução desse exercício.